Oi, turma! Hoje é terça-feira, hoje é o nosso dia de história, tá? E hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. É o primeiro conteúdo de história do nosso segundo bimestre. Começa lá na página 248. Então, para vocês acompanharem, abram o livro lá na página 248 para a gente poder passar, né, falar sobre o conteúdo juntos, tá bom? Bom, no bimestre passado, nós falamos sobre o surgimento de trocas comerciais, falamos que essas trocas comerciais, né, essa formação do comércio é muito importante porque estruturou o comércio nos dias de hoje. Hoje nós temos países, né, que são grandes potências econômicas e sempre em busca, né, de melhorar a economia, de novos mercados. E esse é o contexto das grandes navegações, né, o qual as grandes nações europeias saíram em busca de novas terras nas grandes navegações, tá? Com o objetivo de encontrar novos produtos e mercados. Nós vamos aprender nesta aula como ocorreram essas grandes navegações, além de entender por que Portugal ele saiu na frente das outras nações nessa fase, né, de grandes navegações. Bom, o que foram as grandes navegações? Essa expressão é utilizada para denominar o período da história em que as nações europeias saíram em navegação pelos mares, principalmente pelo Oceano Atlântico. A partir do século XV, os países que se lançaram nessas viagens ultramarinas, né, eles tinham como principais objetivos encontrar produtos nobres, que eram muito valorizados na Europa, como ouro, seda, tapetes e principalmente especiarias, né? Além disso, eles buscavam também a conquista de novas terras fora do continente. Então, eles queriam conquistar fora da Europa, né? Fora do continente europeu. O que poderia também significar novas fontes de matéria-primas e riquezas naturais. Então, assim como, né, eles usaram o Brasil para a exploração de ouro, né, que são riquezas naturais, eles queriam encontrar outras terras, outros lugares, para também ver se tinha algo que eles poderiam explorar, algum recurso natural, né, que eles poderiam encontrar, ou alguma especiaria, né, algo com valor, né, que eles pudessem pegar para poder comercializar. Esse era o principal objetivo deles com as grandes navegações. As especiarias que eu falei eram produtos muito importantes e por isso eram muito cobiçadas pelos europeus. Vocês sabem o que são especiarias e por que elas faziam tanto sucesso nesse período? Bom, as especiarias são produtos de origem vegetal e são utilizadas até os dias atuais. São espécies de temperos e aromatizantes que têm origem, em sua maioria, nas regiões tropicais da Ásia, tá bom? São sementes, cascas de plantas e folhas de ervas como canela, pimenta, cravo, açafrão, entre outros. Esses produtos eram originários do Oriente, principalmente da Índia. Entre os séculos XIII e o século XV, que tinham o monopólio dos mercados orientais. Quem tinha, né, o monopólio dos mercados orientais eram os italianos. Então, nesse século, do século XIII até o século XV, quem tinha, né, o poder sobre, né, essa parte aí da Índia, né, sobre esse monopólio de especiarias eram os italianos. Os comerciantes de Veneza e Genova possuíam o controle da rota que passava pelo mar Mediterrâneo e por isso cobravam muito mais caros pelos produtos, já que só eles tinham acesso, né? Só eles tinham a rota, eles tinham um produto que todo mundo queria, então eles cobravam muito caro em cima desse produto, né? Ou seja, os países europeus que quisessem comprar essas especiarias, esses produtos que são considerados muito importantes, eles teriam que pagar o valor que eles cobrassem, né? E eram, assim, hoje você pode comprar especiarias, né, e todos esses temperos, a maioria em mercado, e naquela época não. Os italianos tinham, né, o domínio sobre esses produtos e eles cobravam tanto o valor que eles quisessem sobre eles, né? Já que eles tinham essa rota, né, marítima.
sabiam onde encontrar esses produtos. Aí, no livro de vocês, na página 250, tem uma imagem com as rotas, né? Com as rotas terrestres em vermelho e as rotas marítimas em azul. Nós podemos observar no mapa as rotas terrestres em vermelho e as marítimas em azul. As rotas marítimas, né, pelo mar, elas contornavam os litorais da África e da Ásia, em busca de especiarias, riquezas e matérias-primas. O primeiro país que alcançou essas costas litorâneas foi Portugal. Bom, então, já que a Itália tinha essa rota pela terra, Portugal foi o primeiro a encontrar ali pelo mar. O pioneirismo português. Podemos entender a palavra pioneiro como aquele que foi o primeiro a descobrir regiões desconhecidas, ou seja, um explorador, um desbravador. Isso foi o que aconteceu com Portugal. No que se refere às grandes navegações, o país se antecipou em relação aos outros países europeus. O pioneirismo português aconteceu devido a um conjunto de fatores que transformaram Portugal em uma potência ultramarina. Uma potência do mar, né, da navegação marítima, com o objetivo de encontrar um novo caminho para as Índias, além de expandir seu território para as regiões até então ainda não conquistadas, né, que eles não tinham conquistado ainda. Bom, aí Portugal ele se lançou em um projeto de expansão territorial para além do continente europeu. Os principais fatores que tornaram os portugueses pioneiros nas grandes navegações foram, vamos lá, entender o que tornaram eles pioneiros, né? Os primeiros, os melhores na navegação marítima. Monarquia consolidada. Diferente das outras nações que passaram por longos conflitos, Portugal se transformou em um estado centralizado em um período curto de tempo. Eles tinham um conhecimento náutico. Os portugueses já dominavam as práticas da navegação, principalmente pelo desenvolvimento da pesca de bacalhau. Eles tinham interesse na expansão. Todas as classes sociais incentivavam a expansão territorial portuguesa, pois os nobres viam como regiões que poderiam implantar seu poder. Os burgueses, novas áreas de comércio, e os camponeses imaginavam conseguir novos trabalhos e a riqueza da nação para tirá-los da pobreza. E eles tinham uma localização geográfica. Portugal era ponto de chegada e saída da Europa para o mar Mediterrâneo. Além disso, toda a sua costa leste era banhada pelo Oceano Atlântico, facilitando o contato com o norte da África e, por consequência, a ideia de chegar às Índias. Então, Portugal tinha uma boa localização, tinha interesse, né? A população portuguesa tinha interesse em expandir o território português. Eles tinham conhecimento náutico, né? Eles tinham conhecimento de navegação. Então, eles tinham ali vários fatores, né, para ajudar nesse pioneirismo deles, marítimo. Esses fatores contribuíram para que, ao longo do século XV, Portugal se lançasse ao mar e realizasse os seguintes feitos. Vamos lá. A conquista de Ceuta, em 1415. Eles chegaram à ilha da Madeira, em 1418. Chegaram em Açores, em 1427. Passaram pelo Cabo Bojador, em 1434. Contornaram o Cabo da Esperança, em 1488. Chegaram às Índias, contornando o continente africano, em 1499. E chegaram ao Brasil, em 1500. Então, até Portugal chegar aqui ao Brasil, eles já tinham navegado muito, eles já tinham conhecido muitos lugares, né? Eles já tinham chegado à África, tinham chegado às Índias, né? Até que em 1500 eles chegaram aqui no Brasil. Esse pioneirismo deles, né, começou em 1500, que é nos anos 1400, né? O pioneirismo dele começou no século XV, não 1500, desculpa. Século XV, que é por volta dos anos 1400, tá bom? Não é 1500. 1500 foi quando eles chegaram ao Brasil. Então, eles começaram nesse pioneirismo marítimo no século XV, a partir de 1400. E aí, em 1500, eles chegaram ao Brasil. Bom, sobre avanços tecnológicos.
no início do século XV, já com a ideia expansionista, né, de crescer, de expandir, Dom Henrique, filho do rei de Portugal, criou a Escola de Sagres. Essa escola financiava os estudos de navegadores, cartógrafos, astrônomos, matemáticos, construtores e outros profissionais que poderiam inovar e aprimorar as técnicas de navegação, permitindo que Portugal chegasse às Índias e até mesmo cruzasse o Oceano Atlântico. Os principais avanços tecnológicos proporcionados pela Escola de Sagres foram a caravela, a bússola e o astrolábio, desculpa. Então, Portugal, o que ele pretendia, né? Sempre expandir. Nesse mapa que eu falei pra vocês, que tem aí no livro de vocês, vocês estão vendo que ele estava ali pelo Oceano Índico, né? Pra descobrir a Índia. Mas, o que eles queriam na realidade, né? Muito importante para eles também, além de, claro, conseguir uma rota até as Índias. Eles queriam atravessar o Oceano Atlântico, né? Descobrir o que tinha do outro lado do oceano. Que, enfim, que foi quando eles descobriram, né, que do outro lado do Oceano Atlântico estava aqui o continente americano, né? Isso que eu tô contando é essa história das grandes navegações, né, de Portugal como pioneiro na navegação, foi antes deles descobrirem o Brasil, tá? Descobrirem, entre aspas, né? Porque o Brasil já existia. Eles só descobriram que o Brasil existia, né? E já era habitado pelos índios. Então, essa época de grandes navegações, elas já ocorriam desde o século XV, né? Ali de Portugal. Então é isso. Por isso que Portugal ele é considerado um pioneiro das grandes navegações, tanto por seus interesses, por suas conquistas, né? Como eu posso dizer, pelo investimento, né, deles, porque eles criaram essa escola, né, o filho do rei, que na época era o Dom Henrique, o nome dele era Dom Henrique, que era filho do rei de Portugal, ainda não tinha chegado ainda Dom João VI, né? Eles investiram no aprendizado, né? Eles investiram no conhecimento, investiram neles, nos portugueses em si, né? Para aprender, para procurar, para eles crescerem, expandirem e descobrirem, né? Por isso, né, que eles foram pioneiros da navegação, descobriram muitos lugares, né, que já existiam, mas eles descobriram que existiam. E tiveram todos esses avanços que eles tanto queriam, né? Que eles lutaram por isso. Bom, agora que nós falamos das grandes navegações, vocês vão fazer as atividades do livro, tá bom? A atividade do livro, ela começa lá na página 252 e vai até a página 254, tá bom? Vocês vão fazer hoje essa atividade e um conteúdo de história. E também tem a folhinha, tá? A folhinha separada aí, que tem com o título #aula 2, né? As grandes navegações. Tá bom? Então é isso, espero vocês amanhã. Boa aula, boa atividade, né? A aula nós fizemos agora. Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp da escola ou coloquem aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima aula.